Após criar a taxa das blusinhas, você se lembra, né? O governo Lula avalia acabar com o imposto para conseguir melhorar sua avaliação pública neste ano eleitoral. Nesta terça, o presidente reconheceu que a decisão gerou muito desgaste político e criticou a tarifa, afirmando que a medida foi desnecessária. Conhecida como taxa das blusinhas, esse apelido, né, carinhoso que deram a esse imposto, por impactar justamente itens populares comprados em sites asiáticos como Shein e Shopee, a taxação incide sobre compras internacionais de até $50, que passaram a ter cobrança de cerca de 20% do imposto federal, além do ICMS mínimo de 17%. Chamar o Luiz Felipe Dávila, presidente Lula, criticando o imposto criado pela gestão dele, e aí muitos acabaram fazendo a seguinte análise: como é que se chama isso, hein, ô Dávila? É morde-a-sopra ou esquecimento para ajudar na avaliação? Enfim, queria que você trouxesse também qual é a estratégia de comunicação quando ele critica o próprio imposto. O nome do programa é Vale Tudo por um Voto, qualquer coisa para ganhar voto. Esse imposto tornou-se muito impopular. Agora o presidente Lula descobriu nas suas pesquisas, é engraçado, né? Era só ele sair um pouco à rua, mas ele não pode, porque, enfim, ele não consegue sair às ruas e conversar com as pessoas. Mas se saísse às ruas, entrasse em qualquer lugar, todo mundo já manifestaria o descontentamento com o imposto. Mas não é só ele, não é só esse segmento que compra produtos até $50 que foi taxado. O Brasil inteiro está muito aborrecido com este governo que só aumenta imposto. São 27 impostos aumentados, 28, aliás, impostos aumentados durante a gestão do Lula. Uma vergonha, a maior carga tributária. Então imagina só, hoje o Lula chega lá e fala assim: vamos acabar com esse imposto da Shopee que está atrapalhando minha eleição aqui. Bom, aí vai lá os pequenos comerciantes brasileiros e falam: bom, por que você não tira o imposto também que eu possa produzir bens mais competitivos, inclusive para concorrer com o chinês? Porque o chinês não paga essa carga tributária absurda que eu, que produzo aqui a blusinha, sou capaz de produzir no Brasil, porque eu tenho que ficar pagando um monte de imposto. Eu tenho esse peso da tributação, e não só da tributação, mas das questões trabalhistas. Então, olha, facilita a minha vida para eu também poder competir nesse mercado. Agora, essa é uma competição injusta. O sistema tributário trabalhista na China é completamente diferente do Brasil, tira imposto de lá, mas mantém para o brasileiro. Por quê? Então faça, já que vai reduzir imposto, mexe no imposto de todo mundo e não fica fazendo uma seleção para quem é que vai ser o beneficiado desta medida governamental. Então o Lula está de novo só pensando em eleição. Ele não se interessa em entender as distorções absurdas da carga tributária brasileira. Ele não se interessa por esse custo absurdo de contratar e demitir trabalhadores no Brasil. Nada disso importa. O que importa é voto, e ele descobriu que esse imposto é muito ruim para aqueles que no passado votaram no governo e hoje descobriram a verdade. Esse governo é uma farsa. Pois é, uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede, mas agora, neste momento, eu preciso me despedir de algumas emissoras que ficarão com a sua programação local. Seguimos aqui com o noticiário, inclusive essa manifestação do presidente da República, que criticou o imposto que foi criado pela própria gestão, né? A famosa taxa das blusinhas, aquela taxação para compras internacionais de produtos até $50, e foi em um momento em que um site, um e-commerce chinês começou a fazer muito sucesso aqui no Brasil, vendendo itens de vestuário, né? Principalmente roupas. Muitos acabavam até comparando com aquela empresa espanhola Zara, mas daí essa empresa chinesa fazia roupas tão bonitas quanto, talvez uma qualidade inferior, e vendia a um preço muito abaixo da rede espanhola. Deixa eu chamar o Bruno Musa para avaliar. O Bruno gosta dessas reflexões do presidente da República em relação aos impostos. Assim, seria muito adequado se o imposto tivesse sido criado pela gestão anterior, né, de Jair Bolsonaro, mas não, foi criada pela gestão dele, né?
Perdão, a risada aqui não, é incontrolável, porque veja, ele cria e depois ele vem e diz que é desnecessário. Vamos lembrar um negócio que a gente não mencionou aqui. Esse mesmo imposto é aquele que o entorno do Lula disse que o imposto não chega na ponta final, que ele é só para o empresário. Lembra muito bem disso, né? Depois procurem, caso não lembrem. O que também tornou uma piada naquele momento. Então, veja, isso me parece o arcabouço fiscal que, como eu sempre apelidei ele é natimorto, matematicamente natimorto. Ele cria a regra é matematicamente insustentável, ele altera a regra que ele criou por 3 vezes e ele nunca cumpre a regra que ele mesmo criou e ele mesmo alterou. Nem a regra alterada ele consegue cumprir. Hoje saiu agora sobre o orçamento de 2027, outra peça de ficção que ele mesmo está criando e não vai cumprir, porque é matematicamente impossível. E essa é a questão do imposto que eu volto aqui, que a gente deu risada. Ele criou, ele disse que não chegaria na população, o seu entorno, ele disse que era apenas para o empresário, e agora, como não refletiu em cima das intenções eleitoreiras, assim como também a mudança do IR, ele disse que foi desnecessário. Mas, ora, foi você quem criou, foi o teu entorno quem criou. Foi você e o teu entorno que disse que não afetaria o público final. Ou seja, nós precisamos de mais dados ainda para entender que o governo mente, que ele faz tudo baseado na eleição. Lá atrás era porque ele precisava de arrecadação, mas ele não ia dizer isso. Nós dissemos, muitos acreditaram que não. Agora ele diz que foi desnecessário. Repito, foi você quem criou. Portanto, qual é o espanto? Se você criou e não funcionou, agora diz que é desnecessário, será que você precisa assumir que todos nós tínhamos razão na análise fria e simples de ser feita? Pois é, a Rede Jovem Pan conectada aqui em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque, críticas que foram feitas pelo presidente da República à taxa das blusinhas. Só que a taxa das blusinhas foi criada justamente na gestão dele. Lula entende que foi uma medida desnecessária e reconhece que esse imposto acabou prejudicando a sua imagem e interferindo também na aprovação da sua gestão. Deixa eu passar para o Roberto Mota para trazer também a sua avaliação. É um lance meio esquizofrênico, né, Mota? Quando a gente traz essa notícia, é a reflexão que faz o presidente da República, mas ele acaba conectando também a avaliação e a performance dele, provavelmente, né, nas pesquisas que são feitas. Ele entende que isso afetou a sua imagem. Bom, se afetou a imagem, talvez ele tenha de refletir a respeito de outras medidas que foram tomadas, né? Caniato, você é um cavalheiro por chamar isso de reflexão. Eu acho que pessoas que têm essa visão do Brasil, que decidem que o povo brasileiro é idiota e que podem dizer absolutamente qualquer coisa sem nenhuma consequência, deveriam ouvir o que a amiga Norminha, minha querida Norminha, que trabalha com o melhor cafezinho do Brasil, deveriam ouvir o que a Norminha tem a dizer. A taxa das blusinhas foi uma cusparada na cara dos brasileiros humildes. Essa taxa resume o que é este governo. O pensamento desse governo é simples, é cobrar o máximo de imposto e depois gastar o máximo possível. São os trabalhadores que pagam pelo luxo dos políticos. Essa é a verdade. O cidadão paga esse imposto das blusinhas para que o político possa ter no braço dele um relógio que custa o preço de um carro. Esse é o resumo desse governo. Pois é, agora, a retórica no processo eleitoral muda, né? Cristiano Beraldo, por exemplo, o governo certamente vai divulgar, o presidente que tentará a reeleição, pelo menos essa informação que nós temos, né? Ele tentará destacar feitos da sua administração, dirá que os índices são muito positivos, PIB em alta, taxa de desemprego em queda, e que as coisas vão muito bem, obrigado.
O que é preciso considerar em relação à retórica de um candidato, principalmente quando ele está na cadeira de presidente da República? A grande dificuldade é ele sair do mundo encantado do Palácio da Alvorada e ir para a vida real, entender qual é a verdadeira dinâmica que os brasileiros estão vivendo. E na vida real o que temos são 130 milhões de brasileiros com alto endividamento. Desses, 80 milhões estão inadimplentes. Nós temos um Brasil completamente inviável, um país que não avança. Nós não resolvemos os nossos problemas mais elementares. Ao contrário, agora, a partir deste atual governo, nós já estamos ensinando os nossos jovens a dependerem do dinheiro do governo desde quando eles estão na escola, com o tal pé de meia. Isso não faz absolutamente nenhum sentido em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil se comemora. Se comemora a dependência do governo, se comemora a favela, se comemora tudo que não presta. Essa é a realidade do Brasil hoje e o brasileiro está percebendo isso de uma forma muito clara, porque nós não estamos vivendo um momento de prosperidade, muito ao contrário. Nós estamos vivendo um problema em que a vida está ficando cada vez mais difícil e vai se agravar, Caniato, vai se agravar, porque o custo de vida em geral no mundo tende a subir. Os Estados Unidos vai fazer esse processo de avanço da inflação dos Estados Unidos para tirar pressão do preço do dólar e, com isso, a inflação mundial vai subir. O brasileiro está lascado em razão de medidas tomadas por esse governo. E é preciso lembrar que o amadorismo, como esses assuntos são tratados no governo, é uma coisa que choca. Porque quando foi anunciada a taxa da blusinha, nós tivemos gente dentro do Palácio da Alvorada, do casal real brasileiro, dizendo não se preocupem, minhas queridas, quem vai ser tributada vai ser a empresa, não vai ser o consumidor. Como se a empresa simplesmente fosse pagar a taxa das blusinhas, não fosse repassar ao consumidor. A empresa está na China, você não vai mandar um boleto da Receita Federal para a China, você vai fazer o consumidor pagar isso, era óbvio. Mas num país onde a ignorância financeira é um método, a gente vê que a população vai entubando, mas chega um momento que ela sente na sua própria vida a inviabilidade de continuar andando para frente. E esse é o sentimento que predomina no Brasil. É interessante essa análise do Beraldo, né? Não, quem será taxado vai ser a empresa, que é mais ou menos a mesma história do fim da escala 6x1. Não, imagina, o empresário vai manter você no emprego com o mesmo salário, né? É justamente essa a discussão. Será? Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque é preciso considerar também, né, Dávila? Uma notícia tem dois lados, né? Tem aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Como é que você vai trabalhar medidas que foram implementadas ao longo dessa administração, em que um grupo entende que aquilo foi um malefício para a sociedade, para o mercado produtivo, para a geração de renda, inclusive, mas um outro grupo entende que não, que há aspectos positivos. Nessa disputa retórica de processo eleitoral, é preciso estar atento a tudo, né, Dávila? Caniato, mas é muito simples esse dilema. Todo mundo que trabalha, produz e investe entende que é um enorme problema um governo que cria mais imposto, cria mais dificuldade, cria mais regra e vivemos nesse limbo da total insegurança jurídica, que você não sabe o que vale. Então, não tem uma pessoa nesse país que produz, trabalha, investe, empreende, que está contente com esse governo. Quem está contente com esse governo é justamente aqueles que vivem da mesadinha do governo, que então esses acham uma ótima ideia. Quanto mais taxar, quanto mais punir o setor privado, quanto mais dinheiro arrancado do nosso bolso, melhor. Então dá para você pagar super salários, penduricalhos, rombo de estatal, mesadinha para preso, isso é que é igual o dinheiro de quem trabalha. Então, Caniato, essa divisão hoje no Brasil é muito clara. Quem trabalha quer ficar longe desse governo corrupto, taxador
e que explora de todas as formas o setor privado, acha que o setor privado é uma vaca leiteira para ficar arrancando o leite do nosso bolso, que é dinheiro por meio de imposto, taxa, subsídio, que for. Então, Candiato, essa divisão é simples. Aqueles que vivem do Estado querem expropriar cada vez mais o dinheiro daqueles que trabalham. E aqueles que trabalham querem manter distância desse Estado que só pensa em arrecadar, em aumentar imposto, e deixou como legado mais de 82 milhões de pessoas inadimplentes. Inadimplentes porque temos a taxa de juros mais alta do mundo, que é a consequência final de um governo que gasta muito mais do que arrecada e vive no cheque especial. Só que esse cheque especial sai do nosso bolso.